fez parte da minha adolescência, da minha infância, da minha formação, da minha referência, né? Então tá ficando velho mesmo, Dedé, Oh, porque meu Deus. pegou esse aqui, guri. Olha Você sabe só. que eu tenho me emocionado com isso, rapaz? É mesmo? Outro dia estou ali, chegando em Porto Alegre, veio um cara com filho, né? E ele, rapaz, ele veio chorando. Hoje eu entendo por que acontece isso, depois eu vou te explicar por quê. Que eu tive uma passagem dessa, eu como fã. E o cara chegou quase chorando. Naquela época eu não entendia bem o que era. Isso tem uns 5 anos, mais ou menos. E ele veio chorando e tal, me abraçou e tal, com um filho. E eu falei, fiquei meio assim. Ele falou, rapaz, eu te assistia quando era solteiro. Fiquei noivo te assistindo, casei te assistindo. Exatamente. E eu estou chorando, rapaz, porque o meu filho que te viu e pediu para te dar um abraço. Olha só. E ele se emocionou. E eu falei, cara, é engraçado. Pô, eu falei, puta. Aí você também fica, né? Você se emociona, também fica. Aí, há uns 4 anos atrás, ou 5, 4 anos, logo depois disso aí, eu fui fazer o Festival de Cinema lá em São Paulo. Não me lembro o nome do festival, mas estava passando um filme que eu tinha feito em Brasília, que chamava Repartição do Tempo. E eles me botaram num camarim. E eu tinha 3 seguranças, porque era muita gente, então eles punham assim, eu não gosto de segurança, mas tinha 3 seguranças comigo. Lá tal, me botaram num camarim, e de repente veio um segurança do outro camarim, falou assim, olha, seu Dedé, eu queria falar com o seu Dedé e tal. Eu falei, para com esse negócio de seu Dedé e tal. Falei, o que é? Ele falou, não, é que tem uma pessoa ali que está no outro camarim, é um artista também, e ele pediu se ele podia vir aqui te dar um abraço, queria tirar uma foto com você. Falei, quem? Ele falou, o Kiko do Chaves. Eu falei, o quê? Não, ele não vem aqui, eu que vou lá. Olha só. E eu fui lá, rapaz, quando eu vi o Kiko, foi uma emoção tão forte. Eu não sei, rapaz, eu fiquei olhando para ele assim, falei, cara, é o Kiko do Chaves na minha frente aqui, cara. Aí que eu comecei a entender o que as pessoas sentem quando me vê. Eu fiquei muito emocionado, olhando para ele, e ele falando espanhol lá, de los trapalhões, que mais me gusta é usted, que diz que quem mais gostava dos trapalhões era eu, e ele falou, me dê seu ombro. Eu não entendi, eu falei, como? Ele falou, sombra, me dê sombra. E eu fiz assim, ele fez, rapaz. Aí eu chorei naquela hora, ele chorou, eu tenho isso filmado, ele chorou, chorei, a gente se abraçou, um coroa bonitão, simpático, de óculos, cabelo meio branco aqui e tal, mas bonitão ele, não é aquela figura que aparece, é um coroa. Depois ele acabou fazendo um filme aqui, né, com Danilo Gentili e tal. Foi. Mas foi uma emoção tão forte. Eu sempre respeitei as pessoas que gostam de mim, né, mas aí eu passei a ter um respeito maior ainda, rapaz. Agora eu entendo quando as pessoas chegam para mim e fico, pô, Dedé e tal, né? Porque eu não entendia bem isso. Falei, pô, é grande coisa, o Dedé e daí, né? Mas agora eu entendo. Porque eu achava que é o Dedé? É uma profissão igual a outra qualquer, né? Podia ser um cara que dirige Uber, podia ser sei lá, um tintureiro, Mas é porque um açougueiro, diretamente teve presente realmente na trajetória das pessoas, porque a referência... É isso que eu entendi também. O cara verdade. falava... O meu pai reunia a família. O cara chegou para mim outro dia e falou assim, rapaz, você não sabe o que acontecia. Nós não tínhamos televisão. Tinha uma fazenda do lado a 3, 4 quilômetros. E era uma televisão, a bateria. Eles usavam a bateria do trator para botar, e a gente ficava torcendo para não acabar a bateria, só para ver os Trapalhões. A gente andava 4, 5 quilômetros de uma fazenda na outra, só para assistir os Trapalhões. Eu falei, pô, cara, como é que você fica descobrindo essas coisas? E falo, caramba, né? É uma coisa assim de fantástica. Às vezes não imagina, né, Dedé? Que quando você está lá na Quando emissora tá lá, fazendo, que nem a gente está aqui agora, você não imagina o esforço que uma pessoa vai passar para poder assistir. Por exemplo, eu tinha na minha época, a garotada não conhece, mas tinha um ator que era muito parecido com meu pai, um ator americano.
o estilo de representar. Meu pai era ator também, né? Além de artista circense, que ele fazia números acrobáticos, mas ele era bom ator, meu pai. Meu irmão também era bom ator. Eu era o mais fraquinho da turma. E aí tinha um ator que se chamava Glenn Ford, era um ator americano. E eu, tudo era Glenn Ford. E ele veio em São Paulo, ia fazer a estreia de um filme dele em São Paulo. Você acredita, rapaz, que eu andei horas de ônibus? Peguei horas de ônibus. Eu sabia que não ia chegar perto dele, mas eu falei, vou arriscar, eu vou lá. Vai que dá. E era o Cine Marrocos em São Paulo, estava inaugurando, e esse Cine Marrocos era um palácio, não era um cinema. A entrada era um palácio, foi a primeira vez que tinha umas poltronas que empurrava para trás, almofada, era o grande cinema de São Paulo. E eu andei, aí cheguei lá, não dava, né? O quarteirão estava fechado, e eu fiquei do outro lado da rua lá, olhando. Rapaz, na hora que o cara chegou, eu fiquei doido, cara. E eu vi de longe, eu vi ele pequenininho, que eu vi ele de longe. Ele era bem mais alto do que eu pensava e a cara dele era cheia de pintinha, assim, de sardinha. E o cabelo dele era meio avermelhado, porque no cinema era preto. O cabelo dele no cinema era castanho. E ali, pessoalmente, era meio avermelhado, com a cara cheia. E eu gritava, e eu fiquei... Isso com que idade, Dedé? Eu tinha uns 14 anos. Morava no Rio de Janeiro ainda, não? Não. A gente viajava com o circo, que meu pai tinha circo, né? Foi como eu conheci o Beto Carreiro, né?